Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 261. Ei, você está falando sério agora? Idiota! Observando o enorme furacão na mão de Dragon aumentar ainda mais, os olhos de Darien tremeram incontrolavelmente. Ele não conseguiu evitar xingar por dentro. Ha. Vamos lá. A essa altura, a imponente coluna de vento já havia sido comprimida ao limite. Dragon jogou a cabeça para trás com uma risada selvagem, deu um passo à frente e lançou um monstruoso furacão verde direto em Darien. Rugido do furacão. A tempestade colossal irrompeu instantaneamente. Uma vez liberada da palma de Dragon, ela irrompeu como se tivesse perdido todo o controle, expandindo-se com uma velocidade assustadora. O olho da tempestade girava cada vez mais rápido, transformando-se em um turbilhão de destruição. Prédios alinhados na rua, com vários metros de altura, foram instantaneamente devorados ao menor toque, destruídos pelo vendaval. O furacão rugindo varreu tudo em seu caminho. O chão se dobrou e se ergueu como ondas tempestuosas. Placas de rua, postes de luz, tijolos, tudo foi sugado para o céu e arremessado para o alto, com a chuva caindo em grossas camadas enquanto os destroços a atravessavam. Uma tempestade como um desastre natural estava se aproximando dele. Estalo. Mesmo com o furacão ainda a dezenas de metros de distância, Darien sentiu uma pressão avassaladora. O vento já estava tão forte que ele mal conseguia ficar de pé, como se fosse ser levado pelo vento a qualquer segundo. O chão sob seus pés estava cheio de rachaduras profundas e espalhadas. Que lunático! Olhando para a escala absurda de destruição, Darien não conseguiu evitar xingar com um sorriso. Mas seus olhos brilhavam com um espírito de luta inabalável, como chamas ganhando vida. Um sorriso cheio de desafio surgiu no canto dos seus lábios. Quão forte estava Dragon agora? Nível almirante? Darien não tinha certeza. Mas uma coisa era clara, se ele ainda não estava no nível de almirante, então ele era sem dúvida a pessoa mais próxima disso nos mares. Treinado por duas lendas, Zephyr e Garp. Um gênio capaz de desenvolver as poderosas artes marciais Ryuzoken. Adicione a isso uma das Akuma no Mi do tipologia mais elitistas. Pelas informações que ele e Sakazuki reuniram durante sua breve aliança, Darien estava convencido. A força de Dragon era pelo menos igual à de Sakazuki. Talvez até um pouco acima. E o próprio Darien? Nem ele sabia o quão forte havia se tornado. Talvez agora. Ele olhou para a tempestade que se aproximava, aquela força furiosa que dilacerava tudo em seu caminho, e abriu um sorriso cortante e destemido. O vento chicoteava seus cabelos negros enquanto seus olhos brilhavam como faróis gêmeos. Hora de descobrir. De repente, ele levantou a mão para o lado. Um raio agudo de luz negra surgiu estridentemente à distância, parando firmemente na frente dele. Um punho negro. Uma lâmina gravada com marcas fantasmagóricas que pulsavam como fogo amaldiçoado. Emma. No momento em que Emma apareceu, o ar ao redor congelou sob o peso de sua aura demoníaca, tornando-se frio e pesado. Então, me mostre o que você tem. Um brilho vermelho de loucura cintilou nos olhos de Darien enquanto ele agarrava o punho de Emma. A chuva caía torrencialmente. A tempestade se aproximava, escurecendo o céu. Naquele instante, tornou-se claramente visível a olho nu. Um fio após o outro de luz negra e roxa profunda emergiu silenciosamente de dentro da tempestade, como vagalumes assustadores, saindo do corpo de Darien. Elas serpenteavam pelo ar como serpentes da escuridão, agitando o vento uivante. Como se fluxos infinitos de Aki de armamento tivessem tomado forma, cada fio se entrelaçou e avançou em direção à lâmina de Emma, envolvendo-a com energia crepitante. Darien soltou um rosnado baixo e bestial com os olhos vermelhos e selvagens. As veias salientes em seus braços musculosos se contorciam como centopeias sob sua pele. Naquele momento, de pé com a espada em uma mão, ele parecia um guerreiro enfrentando desafiadoramente uma tempestade violenta. Emma, como uma fera voraz, devorou seu Aki com uma fome imprudente, liberando uma aura fantasmagórica e assustadora que se transformou em um vórtice visível. A tempestade foi completamente contida. Era como se uma fogueira fantasma tivesse pegado fogo. Essa é uma lâmina amaldiçoada. De longe, os olhos de Dragon se arregalaram em choque. Darien, que diabos você está fazendo? Você nem sabe usar uma espada. Ele olhou incrédulo, boquiaberto. Até ele sentiu uma pontada de pavor diante da quantidade de Aki que Emma estava absorvendo. Mas o que o deixou mais perplexo foi que Darien não era um espadachim. Mesmo assim, ele sacou uma espada amaldiçoada e despejou seu Aki nela como um louco. O que ele estava tentando fazer? Balançar como um porrete? Quem disse que você precisa saber esgrima para usar uma espada? Darien, que mantinha a cabeça ligeiramente abaixada como se estivesse sofrendo uma dor intensa, olhou lentamente para cima. Seus olhos brilhavam com uma loucura selvagem. De repente ele soltou Emma. Levantando o queixo em desafio, sua capa chicoteava violentamente atrás dele ao vento. Atire, Emma. Assim que as palavras saíram de sua boca, as pupilas de Dragon se contraíram bruscamente, ele sentiu isso. Bum! Um enorme campo magnético explodiu para fora, impulsionando a lâmina negra amaldiçoada para frente como um tiro de canhão. A explosão de ar resultante se transformou em uma onda de choque eletromagnética vermelho-alaranjada ofuscante. A velocidade de Emma disparou instantaneamente ao seu limite. No olhar trêmulo de Dragon, Emma, envolta em um vórtice de Aki preto-púrpura, penetrou direto no coração do furacão imponente. Um único ponto destruiu toda a tempestade. O que deveria ter sido um impasse terminou em um instante. A enorme tempestade detonou repentinamente, liberando uma onda de choque que estilhaçou vidros e paredes de prédios em um raio de quase 1 quilômetro. O olho do furacão se foi. O ataque de Emma destruiu-a completamente, como o bisturi de um cirurgião cortando o núcleo mais forte e vulnerável da tempestade, apagando-a com um só golpe. Então, com uma forte rajada de vento,
Emma se transformou em um raio de luz negra demoníaca e avançou, cruzando centenas de metros em um piscar de olhos. A velocidade era tão rápida que parecia desaparecer no vazio. As pálpebras de Dragon se contraíram com força. Seu haki de observação atingiu o ápice. Ele transformou as mãos em garras de dragão e avançou. Ryuzoken. Estrondo. Um som como de um meteoro caindo na terra irrompeu no ar quando o impacto explodiu para fora em uma onda de choque. À sua frente, Emma estava agarrada com força pela garra de 3 dedos de Dragon, faíscas voando loucamente com o choque. Uma gota de suor frio escorreu pela testa de Dragon. Então, de repente, suas pupilas diminuíram. Ele tinha visto algo irreal. Uma linha tênue quase imperceptível. Apareceram gradualmente, emergindo e se espalhando pelo aglomerado de edifícios ao redor. Se alguém tivesse olhado de cima, em um ângulo diagonal, teria visto uma cena aterrorizante se desenrolar. De onde Darren estava, uma enorme zona em forma de leque se estendia para fora. Todos os edifícios dentro daquele arco de 1 quilômetro de largura, cortado ao meio como blocos de tofu, dívida cuidadosamente ao meio. As superfícies cortadas, suaves como espelhos. Capítulo 262. Boom. As metades superiores de dezenas, talvez centenas, de prédios deslizaram por cortes limpos e suaves, desabando em uma reação em cadeia. O chão tremeu, uma fumaça espessa subiu e nuvens de poeira encheram o ar. As pálpebras de Dragon se contraíram novamente. Apenas a pressão do ar da lâmina cortando o céu em alta velocidade havia destruído tudo em seu caminho. O poder do golpe de Darren parecia quase indistinguível daquele de um verdadeiro grande espadachim. Mas diferente dos golpes suaves, naturais e emocionantes de um verdadeiro mestre, a técnica de Darren era toda sobre velocidade bruta. Primeiro, ele infundiu haki de armamento em sua lâmina para aumentar sua resistência e poder de corte. Então, num piscar de olhos, levou a força da espada amaldiçoada ao limite absoluto. Isso é loucura. Dragon sentiu seu aperto em torno de Emma ficar tão forte que o sangue começou a escorrer por entre seus dedos, a dor aumentando intensamente enquanto ele praguejava baixinho. Quem diabos usa uma espada dessas? É como atirar uma bala de canhão com as próprias mãos, completamente bárbaro. Minha vez. Assim que Dragon ficou momentaneamente atordoado, uma voz baixa de repente soou atrás dele. Seus olhos se arregalaram e ele se virou instintivamente. Você é muito furtivo. Bang. Um punho, envolto em uma densa camada de haki preto, surgiu em seu campo de visão e atingiu seu rosto com força. O golpe foi tão forte que os músculos de suas bochechas ondularam como ondas. Boom. No segundo seguinte foi como se um navio de guerra em alta velocidade tivesse colidido com ele. Dragon foi lançado a dezenas de metros como uma bala de canhão, destruindo vários prédios parcialmente destruídos. A capa branca de Darren esvoaçou quando ele pousou com firmeza, os joelhos ligeiramente dobrados. O chão sob ele explodiu como se tivesse sido atingido por fogo antiaéreo, abrindo uma cratera enorme. Aproveitando o recuo do impacto, Darren se lançou para frente novamente com um estrondo estrondoso. De jeito nenhum ele daria um momento para aquele Dragon bastardo respirar. Como uma fera, ele mergulhou direto nos destroços dos prédios destruídos. Um segundo depois, 2 figuras envolvidas em uma briga furiosa saíram disparadas dos escombros. Estrondo, estrondo, estrondo. Sob os olhares aterrorizados e atordoados da multidão trêmula à distância, Darren e Dragon estavam envolvidos em uma briga brutal. Seus confrontos rápidos desencadeando uma onda de choque explosiva após a outra, o barulho tão ensurdecedor que deixava seus ouvidos zumbindo. Darren, seu desgraçado, você me bateu na cara. O corpo de Dragon subitamente se desfez em um redemoinho e se reformou a 10 metros de distância. Enfurecido, ele balançou o braço. Várias lâminas de vento enormes e verde escura se formaram instantaneamente e cortaram o ar em direção a Darren. Seu rosto estava visivelmente inchado, nariz preto e azul, com sangue escorrendo de ambas as narinas. Darren estilhaçou uma lâmina de vento com um soco, mas as 2 restantes abriram um ferimento em forma de cruz em seu peito. Sem hesitar, ele levantou a perna e disparou um Rankiaku. O Rankiaku verde claro avançou pelo chão, cortando diretamente a forma de Dragon, e desapareceu em um prédio distante, cortando-o ao meio de cima a baixo. Caramba, os tipos logia são os chatos. Darren cuspiu impacientemente um bocado de sangue, seu olhar percorrendo o mar que se aproximava perto do porto. Parecia que ele finalmente havia encontrado algo. Um brilho penetrante brilhou no fundo de seus olhos. Finalmente. Com esse pensamento, Darren de repente caiu na gargalhada. Vamos, Dragon. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Dragon congelou por um momento, então seus olhos brilharam com uma intensidade ainda maior. Pode vir. Mas antes mesmo que as palavras desaparecessem, o ambiente ao redor mudou repentinamente de uma forma bizarra. Inúmeras barras de aço e pedaços de metal dispararam do chão e das ruínas de prédios próximos, torcendo-se e contorcendo-se como um enxame de serpentes negras gigantes, investindo contra Dragon para esmagá-lo. É inútil. Eu sou uma logia. Dragon riu e mais uma vez se transformou em um furacão. As serpentes metálicas erraram o alvo, rasgando o chão e levantando nuvens de poeira. No instante seguinte, uma figura selvagem e desequilibrada surgiu da nuvem de poeira como um tigre selvagem, aproximando-se de Dragon com uma velocidade assustadora. Outro ataque furtivo. Dragon hesitou por uma fração de segundo antes de cair na gargalhada. Dessa vez não. Seus 5 dedos se curvaram em afiadas garras de dragão, instantaneamente cobertas pelo haki negro do armamento, prontas para agarrar o punho de Darren que se aproximava. Mas naquele momento, o Comodoro da Marinha sorriu de repente para ele e sem aviso diminuiu a distância. As pupilas de Dragon encolheram até virarem pontinhos. Ele tentou recuar, mas já era tarde demais. Corte. As garras do dragão, fortes o suficiente para rasgar aço e esmagar montanhas, rasgaram o peito do Comodoro, abrindo um corte profundo que expôs os ossos.
Sangue escaldante jorrou em torrente, salpicando o rosto de Dragon. Foi como um raio vindo do nada. A descrença se espalhou pelo rosto de Dragon. Por quê? Ele não se esquivou ou se defendeu. Não olhe para trás, meu amigo. Uma voz baixa ecoou em seu ouvido. Antes que Dragon pudesse reagir, sentiu o aperto firme de Darren em sua mão. O Comodoro encharcado de sangue manteve o rosto sério, contorcido no ar, e, com toda a sua força, desferiu um chute esmagador no estômago de Dragon. Bang! Dragon cuspia sangue, seu corpo se curvava como um camarão cozido, seus olhos quase esbugalhados. Bum! Outra explosão soou quando a segunda onda de Aki de armamento explodiu. A força bruta do chute de Darren lançou Dragon pelo ar. Ele voou tão rápido que deixou para trás anéis de ondas de choque brancas. Depois de atravessar vários prédios, Dragon fez uma careta de dor. Então, de repente, tudo se abriu diante dele. O céu. Não, o mar. Droga, Darren, você está realmente tentando me matar. Mas naquele momento, Dragon notou algo estranho. Um pequeno e indefinido navio mercante avançava em sua direção através das águas a uma velocidade incrível, dada sua atual trajetória de queda. Seus olhos brilharam. No momento seguinte, bang! Dragon bateu com força no convés do pequeno navio mercante, abrindo um buraco no meio dele. Segure firme, convidado. O dono do navio de costas dirigia calmamente a embarcação e falava em voz baixa. Partiremos em breve. Dragon saiu do buraco, estremecendo enquanto esfregava a cabeça, então instintivamente olhou de volta para o porto. Lá estava o Comodoro da Marinha, encharcado de sangue e ajoelhado sobre um joelho, observando silenciosamente em sua direção calmo, como se estivesse se despedindo. Darren, Dragon murmurou baixinho, com os olhos marejados. Ele lutou contra a vontade de acenar e estava prestes a dar um aceno silencioso quando, de repente, uma luz dourada ofuscante irrompeu no céu escuro à distância. Não posso deixar você escapar tão facilmente. Capítulo 263. No momento em que aquela luz dourada ofuscante surgiu no horizonte distante, tanto Dragon quanto Darren instintivamente estreitaram os olhos. Que voz maldita! Borsalino! Darren ofegou e cerrou os dentes. Não esperava que aquele preguiçoso, sempre atrasado, aparecesse tão rápido. Ele havia planejado tudo com o máximo de cuidado possível. Desde o início, ele usou o poder da Jiki-Jiki no Mi para bloquear todos os sinais de Dendemoshi na ilha, impedindo qualquer contato dos civis com a marinha ou as autoridades locais. Isso não era apenas para ganhar tempo para que ele e Dragon se despedissem. O motivo mais importante era esperar a chegada daquele navio disfarçado de navio mercante. É por isso que mesmo no meio da luta e do discurso, seus olhos continuavam se voltando para o mar. A habilidade Logia de Dragon, baseada em furacões, permitia que ele pairasse no ar por curtos períodos. Mas não havia como ele voar longas distâncias sobre o oceano infinito. Assim como Somer e Crocodile, sua forma elemental só permitia alcance limitado e mobilidade flutuante. Ele não conseguia cruzar vastos mares como aqueles com Akuma no Mi que realmente permitem voar. Na verdade, isso se aplicava a todos os usuários de Akuma no Mi do tipo Logia. Darren confirmou isso como Monga. Mesmo um usuário da Goru Goru no Mi, capaz de se transformar em relâmpago e se mover à velocidade da luz, não conseguia viajar longas distâncias pelo mar. Sua mobilidade era restrita a uma única ilha ou nação. Talvez tivesse a ver com resistência, embora nem mesmo Darren tivesse certeza do motivo exato. Ainda assim fazia sentido. Se Enel pudesse realmente se tornar um raio e viajar livremente pelo mundo, ele não precisaria construir a arca. Ele poderia simplesmente ter voado até a Lua. Pela mesma lógica, Borsalino provavelmente era o mesmo. Com sua capacidade de se transformar em luz, ele podia se mover na velocidade da luz, mas isso não significava que ele poderia cruzar o oceano sem um navio. Afinal, na história original, não importava a urgência da missão, Borsalino sempre viajava em um navio de guerra. Essa era a prova necessária. Frutas do diabo que garantiam voos de longo alcance eram ainda mais raras que as dos tipos Logia neste mar. É por isso que se Dragon realmente quisesse escapar, ele não poderia confiar apenas em seus poderes. Ele precisava de um navio. Mas agora... Caramba! Darren praguejou baixinho, cerrando os punhos. Milhares de pensamentos passaram pela sua mente. Mas tudo o que ele conseguiu fazer foi assistir impotente enquanto a figura de Borsalino se reergueu no alto do céu a partir de incontáveis fótons dourados. Nesse momento, não havia mais nada que ele pudesse fazer. Sem saber onde Borsalino realmente estava, ele não podia arriscar fazer nenhum movimento. E se aquele cara o apunhalasse pelas costas? E mais importante, se Borsalino já estava aqui? Sakazuki provavelmente não estava muito atrás. Enquanto seus pensamentos se agitavam, aquela luz dourada deslumbrante brilhou como um segundo sol, cortando momentaneamente o céu escuro como breu. Borsalino! Dragon rugiu, com sangue no canto da boca e seus longos cabelos negros chicoteando descontroladamente na tempestade. Dragon, você fez algo irreversível. Desculpe, mas vou ter que te derrubar agora. Refletida nos óculos de sol de Borsalino estava a figura de Dragon, enquanto um sorriso provocador se curvava no canto de seus lábios. Ele levantou os dois braços, com os dedos formando a conhecida pose da orquídea. O brilho dourado atingiu seu ápice. Aí vem! Os olhos de Dragon se aguçaram e um sorriso surgiu em seus lábios. Como antigo camarada, ele sabia melhor do que ninguém o quão assustador esse macaco amarelo realmente era. Uma sensação avassaladora de pressão e morte iminente surgiu em sua direção, mas mesmo assim, o olhar de Dragon brilhou mais do que nunca em sua vida. Minha história está apenas começando e vou transformá-la em uma tragédia. Ele deu um passo ousado para frente, rindo descontroladamente. Uma nova era me espera, que razão poderia impedir um homem de avançar pelos mares livres? Os olhos de Dragon ardiam em vermelho enquanto ele rugia, as veias em seu rosto marcado saltavam com intensidade. A figura de Borsalino estava agora completamente envolta em ouro radiante, mas o sorriso zombeteiro em seus lábios ainda permanecia.
Você não pode resistir à tempestade que está chegando. No segundo seguinte, uma saraivada de balas de luz dourada atravessou a chuva como um aguaceiro violento, varrendo em direção à pequena embarcação abaixo. Yazakani no Magatama. Não. Dragon, encharcado pela tempestade, jogou a cabeça para trás e riu. Eu sou a tempestade. Ele estendeu os braços e os ergueu bem alto. Atrás dele, seu manto verde escuro subitamente ondulava ao vento. Vento. Um vento rugindo. Uma tempestade colossal, parecida com um tornado, irrompeu da superfície do mar revolto, agitando as ondas em frenesi. O oceano uivava e o céu gritava. A tempestade subiu em enormes ondas gigantes, camada sobre camada, subindo para encontrar a torrente de balas de luz dourada que caíam do céu. Bum! Explosões escarlates atingiram uma após a outra os tsunamis montanhosos, abrindo crateras enormes no mar, apenas para serem imediatamente preenchidas pela força avassaladora da água que subia. O calor das balas de luz evaporou grandes quantidades de água do mar, envolvendo o mar em uma densa névoa de vapor branco que se recusava a desaparecer. E não tinha acabado. O rugido de Dragon ecoou pela tempestade enquanto ventos implacáveis empurravam o tsunami ainda mais alto, avançando com força selvagem em direção a Borsalino no céu. Os olhos de Borsalino se estreitaram por trás dos óculos escuros. Bem, acho que não tenho escolha. Sua forma subitamente se dividiu em incontáveis fótons, desviando sem esforço das ondas que se quebravam. Mas sua voz sem pressa ainda ecoava lá de cima. Ainda assim, você tem certeza de que consegue lidar com o que vem a seguir? No momento em que essas palavras saíram, Darren e Dragon congelaram. Bum! Um poderoso navio de guerra surgiu de repente em meio à névoa espessa e às ondas agitadas, como uma lâmina cortando gelo, avançando com força imparável. A proa erguida erguia-se alta e orgulhosa, arrastando uma larga corrente de água do mar atrás dela, sua enorme âncora brilhando intensamente à luz da tempestade. Você não vai escapar, Dragon. Na proa erguia-se uma figura imponente, sua presença tão inabalável quanto a feice de um penhasco. Um manto largo ondulava violentamente atrás dele. No peito de seu terno preto, uma rosa vermelha e vívida brilhava, um símbolo de poder implacável, e sua presença irradiava uma sede de sangue sufocante sob o céu crepitante. Contra-almirante Sakazuki, do quartel-general da Marinha. Capítulo 264. O navio de guerra avançava através das ondas com força desafiadora, seu ímpeto ecoando pelo mar. Sakazuki permaneceu na proa, inabalado pela tempestade. Sua mera presença irradiava uma pressão sufocante. Sob a aba do cap militar, seus olhos eram escuros e frios, fixos nos navios distantes sacudidos pelas ondas. Todo seu braço direito começou a brilhar com uma luz carmesim profunda. O verdadeiro encrenqueiro chegou. O rosto de Dragon ficou levemente pálido sob a chuva forte, seus lábios pressionados em uma linha fina. Se alguém como Borsalino, tão difícil de ler, ainda considerasse o vínculo de seus companheiros, Sakazuki, que defendia a justiça absoluta, jamais se conteria. Estrondo. Uma bala de canhão caiu repentinamente do alto, mas foi desviada por uma rajada de vento e afundou no mar. A explosão subaquática levantou uma coluna de água imponente, balançando o navio violentamente enquanto ele lutava contra as ondas turbulentas e as ondas de choque. Um após o outro, clarões vermelho-alaranjados irrompiam dos navios de guerra à distância. Projéteis rugiam pelo ar em rápida sucessão. No convés oscilante, Dragon agarrava-se firmemente ao mastro. Visitante, nesse ritmo o navio vai afundar. O dono do navio gritou do leme, com a voz ligeiramente trêmula. Eu sei. Dragon cerrou os dentes e rosnou de volta. Seus olhos se fixaram em Sakazuki no navio de guerra enquanto uma decisão se formava rapidamente em seu coração. Não olhe para trás. Um furacão verde escuro, visível a olho nu, formou-se rapidamente na palma de sua mão. Então deixe-me ver sua determinação, Sakazuki. Os olhos de Dragon se encheram de sangue em um instante enquanto ele arremessava a esfera de vento para frente com força. O mar é meu campo de batalha. No momento em que saiu de sua mão, a esfera de vento se expandiu incontrolavelmente, explodindo em uma enorme tromba d'água que se estendia do mar ao céu. Impulsionada pela tempestade, a tromba d'água ficou ainda mais violenta, avançando como uma parede sólida em direção ao navio de guerra de Sakazuki, carregando consigo uma força capaz de destruir tudo em seu caminho. Foi catastrófico. O que é aquilo? Esse tornado é enorme. Droga! Com esse tamanho e essa velocidade, não tem como desviar. Os fuzileiros navais a bordo do navio de guerra empalideceram instantaneamente, com os olhos cheios de terror enquanto contemplavam a colossal tromba d'água que parecia engolir o céu. O medo era avassalador e seus corpos tremiam involuntariamente. Até mesmo Darren, observando do porto, sentiu suas pupilas se contraírem e seu coração disparar diante daquela visão. Nessas condições tempestuosas, o poder da Kazekage no Mid-Dragon era pelo menos 2 vezes mais forte que o normal. Não havia dúvidas, aquele mar revolto era seu território, uma força da natureza. Quando o almirante da frota Kong entregou a Akuma no Mi para Dragon, ele deve ter esperado que ela pudesse ser usada para desafiar Barba Branca e Shiki. Uma voz lenta e casual surgiu de repente atrás de Darren. Ele olhou para Borsalino, que tinha acabado de se aproximar dele, e estreitou os olhos. Não vai ajudar? Borsalino coçou a cabeça com fingida impotência. Dei tudo o que tinha, mas ainda não foi o suficiente para detê-lo. Daqui em diante a decisão cabe a Sakazuki. Afinal, todos no quartel-general da Marinha sabem que na nova geração, só ele pode se igualar a um gênio como Dragon. Além do mais, ele apontou para o estado horrível dos ferimentos de Darren e suspirou. Alguém tem que cuidar dos feridos, certo? Com lesões como essas, se você não receber tratamento logo, pode não sobreviver. O olhar de Darren vacilou. Ele trocou um olhar com Borsalino, e ambos riram.
Sim, já fizemos tudo o que podíamos. Darren concordou com a cabeça e imediatamente tossiu um bocado de sangue, com o rosto pálido. Agradeço, contra-almirante Borsalino. Um ficou de pé, o outro sentou. Eles permaneceram em perfeita sincronia. Enquanto isso, o imponente tornado marinho já havia descido na frente do navio de guerra, como a boca aberta de uma fera feroz prestes a engolir todo o navio. A tempestade havia chegado. O tempo pareceu congelar. Através do vórtice rodopiante e das ondas quebrando, Darren viu vagamente uma figura carmesim saltando repentinamente da proa do navio de guerra. Então, foi como uma explosão de fogo no fundo do mar, como magma saindo de dentro de uma geleira. Uma luz carmesim cresceu rapidamente no centro da tromba d'água verde escura. E então, bum! Uma coluna flamejante de lava derretida irrompeu para cima, atravessando a tromba d'água e abrindo um buraco enorme no mar revolto. Morra Dragon! Sakazuki atacou como um cão perseguindo sua presa, pisando forte no ar enquanto sua figura avançava pela chuva, em direção ao navio. O futuro do mundo está me esperando. Dragon também saltou, com os olhos brilhando e os braços se transformando em um furacão furioso. Os dois voaram para o céu com os olhos fixos, transbordando espírito de luta. Um casaco verde escuro esfarrapado e uma capa branca imaculada da marinha chicoteavam em direções opostas atrás deles. Nuvens escuras se formavam no céu, com relâmpagos brilhando e trovões se bombando, anunciando uma tempestade iminente. Magma vermelho escuro surgiu e se expandiu, formando um enorme amontoado de rocha derretida. O furacão rugindo se contorceu violentamente, assumindo a forma de um dragão verde. Um soco, uma garra, Inugami Guren. Furacão, sopro do dragão. Bum, punho e garra colidiram. Seus ataques colidiram como meteoros atingindo a terra. O dragão do vento uivante e o cão de magma infernal cravaram os dentes na garganta um do outro ao mesmo tempo. Uma onda de choque irrompeu do epicentro, espalhando-se em todas as direções. Suas frutas do diabo e aqui se manifestaram em dois vórtices espirais, um verde escuro, um vermelho, colidindo e devorando um ao outro. Magma derretido pingava do queixo de Sakazuki enquanto ele rugia, com os olhos vermelhos. Você traiu os fuzileiros navais. Estrondo. Seu punho de magma explodiu para frente novamente, começando a dominar as garras de furacão de Dragon. Sangue vazou do canto da boca de Dragon devido ao golpe. Por um momento sua mente ficou turva, inundada por uma onda de memórias. Um garotinho empinando uma pipa. Os sorrisos repugnantes dos dragões celestiais. Pais tremendo enquanto levantavam suas pistolas. Uma leve dor na bochecha. Rostos e fragmentos de seu passado passaram diante dele como um rolo de filme, todos convergindo para uma única palavra antiga e ressonante. Pessoas. Naquele instante, uma onda indescritível irrompeu do peito de Dragon, como se toda a fúria e ressentimento que ele havia enterrado durante anos finalmente tivessem explodido de uma vez. Bum! Uma aura vasta e poderosa irrompeu. A ilha inteira pareceu tremer. Raios crepitantes de preto e vermelho cortam o céu. Aqui do Conquistador, o grito atordoado de Sakazuki soou, no momento em que Dragon soltou um rugido feroz e risonho. Mas eu nunca traí a justiça. A garra de 3 dedos de Dragon surgiu com uma força surpreendente, como se um verdadeiro dragão expirasse através dela. As pupilas de Sakazuki diminuíram e o sangue inundou seus olhos. Bang! O cão de magma explodiu violentamente. O corpo de Sakazuki foi arremessado para longe, batendo com força no convés do navio de guerra em meio aos gritos de choque dos fuzileiros navais. Dragon também foi arremessado para trás, pousando no pequeno navio com sangue escorrendo de sua boca. Seu rosto estava fantasmagoricamente pálido, mas seus olhos ardiam com uma luz brilhante. Ha! Levantem as velas. E sem velas. Ele não olhou para trás. Com um estalo estrondoso, as velas do navio mercante se abriram. Apanhado pelo vento uivante, ele voou para frente como uma águia em formação, atravessando a tempestade. Dragon caiu na gargalhada, quebrando uma caixa no convés com uma das mãos e tirando uma garrafa de bebida forte. Jogou a cabeça para trás e bebeu profundamente. O licor ardente queimou sua garganta, deixando seus olhos vermelhos de sangue. O aqui do Conquistador irrompeu dele em ondas, atingindo os fuzileiros navais nos navios de guerra distantes, atordoando-os e forçando-os a se ajoelharem. Um relâmpago cruzou o céu noturno. No reflexo da garrafa, Dragon viu seu próprio rosto machucado e manchado de sangue. Ele sorriu. Sem hesitar, ele arrastou sua garra de 3 dedos pelo lado esquerdo do rosto, rasgando sua bochecha e marcando sua cicatriz com uma mancha de sangue entrecruzada. Renascido, ele ficou parado na tempestade, com os braços abertos, deixando a chuva lavar o sangue e as feridas. A estrada à frente era pesada e solitária. Não havia ninguém em quem confiar. Que assim seja, ele deixaria o mundo ouvi-lo. De repente, versos de um épico que ele lera certa vez em um tomo antigo surgiram em sua mente. Com ousadia e entusiasmo, ele começou a cantar. Pela vontade do povo. Para o progresso da sociedade. Deixe o espírito ardente da rebelião encher seu coração. Amanhã, meus amigos, nos encontraremos novamente. Nós forjaremos a luz, não importa quão longa seja a noite. Ilumine esta terra e mude nosso destino. A voz de Dragon elevou-se mais alto, ecoando mais longe. Seus braços se agitavam como um maestro orquestrando o próprio mar. A chuva e o vento ecoavam seus gritos e gritos. O mar subia em ondas estrondosas, empurrando o navio para frente, celebrando seu renascimento e transformação. A canção da liberdade ressoou através do oceano, através do mundo. Eu ofereço tudo o que sou. E se eu tiver que morrer por isso? Deixe-me ser o primeiro, para ter meu nome esculpido, no Monumento da Esperança. Lá estava ele, a bordo de um pequeno navio destruído, cantando, rindo, chorando, sangrando, navegando pela tempestade, em direção ao amanhecer distante.
Capítulo 265. No meio da tempestade, a canção rebelde e apaixonada lentamente desapareceu na distância. Mas seus ecos permaneceram nos corações de todos, recusando-se a desaparecer. Era como se o antigo épico carregasse consigo uma força misteriosa e poderosa, que agitava o sangue e incendiava os corações. No navio de guerra, os fuzileiros navais estavam ajoelhados, olhando fixamente para o pequeno barco desgastado que desaparecia no horizonte. Sem perceber, seus rostos estavam banhados em lágrimas. Eles não conseguiam entender a letra, mas a melodia ousada e triste estava cheia de poder avassalador. No porto da ilha, uma multidão densa se reuniu sem que ninguém percebesse. Eles também ficaram em silêncio, com as emoções à flor da pele. Isso ficou ainda mais complicado. Ele realmente despertou o aqui do conquistador. Borsalino falou com um leve sorriso, ambas as mãos enfiadas nos bolsos. Darren deu um sorriso pensativo e cúmplice. Parece que seu palpite não estava errado, afinal. Para um fuzileiro naval, matar um dragão celestial pode de fato ser a maneira mais rápida e direta de despertar o aqui do conquistador, mas talvez não tenha sido só isso. Darren de repente balançou a cabeça, descartando a ideia. O aqui do conquistador de Dragon não despertou no momento em que ele matou o dragão celestial, ele surgiu naturalmente quando sua mentalidade mudou e suas convicções se solidificaram. O que significava que matar o dragão celestial era apenas parte da equação. O aqui do conquistador era o poder do espírito, uma força interior. Em sua essência, o despertar do aqui do conquistador geralmente resulta de uma transformação do coração desencadeada por eventos externos, como a vontade desesperada de proteger um ente querido em perigo mortal, ou a ambição ardente de vagar livremente quando esmagado pela opressão, ou um espírito desafiador perseguindo o sonho da liberdade. Visto dessa forma, matar um dragão celestial por si só não foi suficiente para um fuzileiro naval despertar o aqui do conquistador. No mínimo, esse não foi o motivo todo. Se aquele fuzileiro naval tinha força de vontade suficiente, se a tensão mental que enfrentavam era esmagadora o suficiente, se eles poderiam, em meio à confusão e à pressão de matar um dragão celestial, redescobrir uma crença à qual dedicariam suas vidas. Essa foi a verdadeira chave para despertar o aqui do conquistador. Ainda assim, não é nenhuma surpresa. Afinal, ele é o futuro líder do exército revolucionário, o criminoso mais perigoso aos olhos do governo mundial. Embora Dragon tivesse acabado de despertar seu aqui do conquistador, sua intensidade já havia atingido o ponto em que se manifestava em raios pretos e vermelhos. Aquela onda de força espiritual foi tão avassaladora que até mesmo Darren, que também havia despertado o aqui do conquistador, sentiu um torpor momentâneo e um formigamento no couro cabeludo. Foi justamente essa explosão de aqui do conquistador que permitiu que Dragon dominasse Sakazuki naquele confronto final, ganhando tempo suficiente para escapar. Enquanto os pensamentos de Darren vagavam, a nau capitânia de Sakazuki e outro navio de guerra que chegava atrasado atracaram lentamente no porto. Com uma expressão sombria, Sakazuki saiu do convés com uma mancha de sangue ainda no canto da boca. Darren notou sangue escorrendo de sua mão direita. Borsalino, por que você não foi atrás deles? A voz de Sakazuki era monótona, mas seu tom carregava o peso da interrogação enquanto ele olhava para Borsalino. Borsalino levantou as mãos em sinal de rendição simulada, parecendo completamente inocente. Um monstro que despertou o aqui do conquistador, e os poderes de Dragon são uma vantagem enorme no mar. Mesmo se eu o perseguisse, não teria terminado bem. Além disso, o Comodoro Darren não precisa de alguém para cuidar dele? De repente, ele baixou a voz e os cantos da boca se curvaram em um sorriso significativo. Sakazuki, às vezes é melhor não levar as coisas longe demais. Você ouviu, Dragon não traiu a justiça. Sakazuki ficou em silêncio por um tempo. Ele olhou para o corpo esfarrapado de Darren. Então, sem dizer uma palavra, sacou seu Dendemushi militar e ligou para o quartel-general. Não demorou muito e a ligação foi completada. Qual é a situação, Sakazuki? A voz ansiosa do almirante Sengoku veio através do Dendemushi. Sakazuki apertou os lábios e respondeu com a voz rouca. Relatório, almirante Sengoku. Durante a batalha feroz, o criminoso alvo, Monkey D. Dragon, despertou aqui do conquistador. O Comodoro Darren e eu ficamos gravemente feridos. O contra-almirante Borsalino. Ele olhou para a bainha do casaco de Borsalino, encharcada de água do mar, e o canto do seu olho tremeu quase imperceptivelmente. Sofreu ferimentos leves. O alvo conseguiu escapar. A missão de prisão falhou. Houve um silêncio perceptível do outro lado da linha. Entendido. Você se saiu bem, Sakazuki. A voz de Sengoku claramente relaxou um pouco, e seu tom se estabilizou mais uma vez. Tire um tempo para se recuperar e depois retorne imediatamente. Depois de uma pausa, ele pareceu se lembrar de algo e acrescentou. A propósito, aquele garoto Darren está consciente? Sakazuki piscou e olhou para Darren, que assentiu levemente. Sim, ele está consciente. Ótimo. Entregue a ele o Dendemushi militar. Preciso falar com ele em particular. Sakazuki franziu a testa ligeiramente, mas não disse nada. Passou o Dendemushi para Darren e se afastou alguns passos com Borsalino, em direção ao mar. Cough, cough. Almirante Sengoku, sou eu. Darren tossiu fracamente, respirando um pouco irregularmente enquanto falava no receptor. Como está sua condição? Sengoku não conseguiu evitar perguntar depois de ouvir sua tosse. Darren deu um leve sorriso. Não se preocupe comigo, almirante Sengoku. Que bom ouvir isso. Sengoku fez uma breve pausa e depois baixou a voz. Vou deixar a limpeza com você. Qual é o seu plano? Darren parecia que já esperava por isso e fez uma expressão desamparada. Então, no final, ainda cabe a mim limpar essa bagunça. Aquele Dragon bastardo. Tudo bem, mate um dragão celestial se quiser. Mas por que diabos ele tinha que estar no meu território? Depois de um momento de reflexão, ele disse lentamente. Almirante Sengoku, amanhã, todos os jornais e publicações do Mar do Norte publicarão uma manchete.
A história principal relatará que o cruel criminoso Monk the Dragon e sua gangue foram completamente exterminados pelos fuzileiros navais. O próprio Dragon está desaparecido e todos os seus 500 subordinados foram capturados. Mas Dragon nem sequer tem uma gangue criminosa. Sengoku deixou escapar instintivamente. Mas assim que as palavras saíram de sua boca, ele percebeu. Esta foi uma declaração destinada a apaziguar o governo mundial. Afinal, eles não podiam admitir que mesmo depois de mobilizar tantas forças, Dragon ainda escapasse. Isso faria os fuzileiros navais parecerem irremediavelmente incompetentes. E isso soaria completamente ridículo. Eu cuido disso. Além disso, o Mar do Norte está quieto demais há algum tempo. Darren disse com um leve sorriso. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 266. Bem, eu sempre posso contar com você, garoto. A risada satisfeita de Sengoku ecoou pelo Dendemushi, mas as próximas palavras de Darren imediatamente apagaram o sorriso do rosto de Sengoku. Darren disse com um meio sorriso de escárnio. Almirante Sengoku, veja o que aconteceu no Mar do Norte. Em menos de um dia, os fuzileiros navais do Mar do Norte exterminaram uma gangue criminosa de nada menos que 500 pessoas. O quartel-general tem alguma resposta? O que você quer dizer com resposta? Sengoku perguntou, confuso. Bem, você sabe, o custo de armas militares, tratamento médico para feridos e vítimas, indenização para as pessoas. Tudo isso soma muito dinheiro. Sengoku. Ele ficou em silêncio por um segundo. Então sua voz rangente veio através do Dendemushi. 300 milhões, Belis. É o valor máximo que a sede pode alocar. Darem, seu pirralho. 300 milhões de barriga. Limpar a bunda é um trabalho técnico e também muito difícil. Embora Darren agora tivesse o enorme tesouro de ouro da Ilha do Céu e não lhe faltasse nada além de dinheiro, ele sempre aderiu ao princípio de pegue o dinheiro. Faça o trabalho. De outra perspectiva, isso significava se você quer que eu faça alguma coisa, você tem que me pagar primeiro. Quanto à dificuldade da tarefa? Desculpe, isso vai custar mais. 300 milhões de belis não é muito, mas é bastante nesta linha do tempo, afinal, o valor de belis ainda não foi inflado. Além disso, com o incidente de Dragon, ele estimou que a sede teria que apertar os cintos no futuro, então ele não poderia ser tão ganancioso. Tudo bem, é melhor que nada. Pensando nisso, Darren sorriu satisfeito e disse: em nome dos soldados do Mar do Norte, gostaria de expressar minha mais profunda gratidão ao almirante Sengoku e ao quartel-general por sua assistência e apoio. Sengoku revirou os olhos e imediatamente se sentiu mal. Então é isso. Sigam Sakazuki e os outros de volta para o quartel-general. Não corram por aí. Zephyr já está ficando impaciente. Não consigo convencê-lo. Darren assentiu. Sim, almirante Sengoku. A comunicação do Dendemushi foi imediatamente cortada. As instruções do almirante Sengoku são... Nesse momento, Sakazuki e Borsalino se aproximaram, e o primeiro pegou o Dendemushi militar de Darren. Nada importante, só me disseram para terminar algumas pontas soltas. Darren se levantou apoiando-se nos joelhos e respondeu casualmente. Afinal, isso aconteceu no Mar do Norte, então, de certa forma, é mais conveniente para mim limpar a bagunça. Bem, continuarei a perseguição a Dragon. Sakazuki assentiu. Como estão seus ferimentos? Precisa descansar um dia? Darren sorriu e disse. Tudo bem, podemos zarpar a qualquer momento. Ele podia sentir que o sangramento de seus ferimentos havia parado sob seu uniforme militar manchado de sangue. Sakazuki não disse mais nada, virou-se friamente e embarcou no navio de guerra com os fuzileiros navais. A essa altura, a tempestade já havia diminuído. Em algum momento, o sol nasceu silenciosamente à distância. A luz quente do sol se espalhava pelo mar calmo, e o céu estava claro e azul. A luz do amanhecer se espalhou pela terra. Darren ficou onde estava e inconscientemente olhou para o mar distante onde Dragon estava navegando, um leve sorriso aparecendo gradualmente no canto de sua boca. Não olhe para trás, meu amigo. Ele murmurou suavemente. Ao mesmo tempo, quartel-general da Marinha, gabinete do almirante. Sengoku lentamente largou o Dendemushi militar, afundou-se novamente na cadeira do escritório sem dizer uma palavra e soltou um longo suspiro de alívio. De qualquer forma, este é o melhor resultado, disse o chefe de gabinete Tsuru suavemente, sentado no sofá ao lado dele. Sim, Sengoku assentiu. Este é o melhor resultado. Tanto emocional quanto racionalmente, eles não suportaram ver aquele pirralho Dragon cair nas mãos dos dragões celestiais. Da perspectiva de justiça e princípio, nenhum deles realmente acreditava que Dragon tivesse feito algo errado. Proteger os fracos sempre foi o dever dos fuzileiros navais. Um jovem com um senso de justiça inigualável, incapaz de tolerar a crueldade do mundo, reagiu com fúria, e sangue foi derramado no processo. Alguém poderia realmente culpá-lo? Talvez se Dragon não fosse esse tipo de pessoa, eles não teriam depositado tantas esperanças nele em primeiro lugar. E em um nível pessoal, eles estavam ainda menos dispostos a ver Dragon morrer nas mãos de seus próprios companheiros, ou pior, nas mãos dos dragões celestiais. Mesmo não sendo filho de Garp, Dragon ainda era alguém que eles viram crescer. Depois de todos esses anos, laços profundos se formaram naturalmente. Então, o que você planeja fazer a seguir, Sengoku? Tsuru olhou para ele com preocupação. Sengoku esfregou as têmporas, pensou por um momento e então falou lentamente. Apaguem todos os vestígios da existência de Dragon dentro da Marinha. Selem todos os seus registros e dados. Não podemos permitir que isso cause consequências imprevisíveis. Imponha uma ordem de silêncio. Ninguém está autorizado a discutir nenhuma notícia ou informação sobre o Dragon. Tsuru concordou com a cabeça. A deserção de Dragon da Marinha já era um fato estabelecido. Por mais que lamentassem a perda de um jovem tão promissor como altos escalões da organização, sua principal prioridade era controlar a situação. O status de Dragon era especial e sua força formidável.
Some-se a isso sua personalidade magnética e sua liderança natural, e ele conquistou muitos seguidores na marinha. Sengoku teve que agir rapidamente para evitar que aqueles seguidores leais desertassem junto com ele. Caso contrário, todo o sistema marinho poderá ser abalado por um terremoto devastador. E o Garp? A expressão de Tsuru ficou séria. Sengoku balançou a cabeça. Ele provavelmente não será muito afetado. Com sua reputação e força, até mesmo superiores ou dragões celestiais teriam que pensar seriamente 2 vezes antes de persegui-lo. Além disso, o que os 5 anciões podem realmente fazer com Garp? O governo ainda precisa dele para perseguir Roger. Então, o que eles poderiam fazer? Rebaixá-lo? Cortar seu salário? Destituí-lo do cargo? Ele soltou uma risada impotente. Garp não se importaria com nada disso. E quanto a cercá-lo ou oferecer uma recompensa? Isso está ainda mais fora de questão. Você sabe que o Garp não é o Zephyr. Aquele desgraçado não se segura quando é injustiçado. A voz de Sengoku ficou mais baixa quando ele terminou a frase. Os olhos de Tsuru escureceram, como se ela também se lembrasse de algo. Sengoku suspirou profundamente e disse lentamente. Emitir a recompensa. Alvo, Monkey the Dragon. Valor da recompensa. Ele fez uma pausa. Barriga de 2 bilhões. Capítulo 267. 500 piratas ou criminosos, certo? Sim, entendi. Antes da meia-noite de hoje, sem problemas. Mar do Norte, Ilha Rubeck. Dentro da residência da família Don Quixote. Momonga largou o Dendemushi criptografado e olhou para o adolescente loiro à sua frente, envolto em um casaco de penas rosa. Sua expressão permaneceu calma. Você também ouviu. Precisaremos da sua cooperação desta vez. Fufufufufu. Claro, sem problemas. É uma honra ajudar o padrinho. Um brilho sinistro passou pelos óculos de sol de Doflamingo enquanto ele soltava uma risada nervosa. Eu devo conseguir entregar uns 200. Um bando de idiotas causou problemas no meu cassino e foram pegos na hora pelo diamante. Eu só estava pensando em como lidar com eles. Momonga permaneceu indiferente. Isso não é problema meu. 200 são suficientes. Ele não se importava nem um pouco com as operações da família Don Quixote no Mar do Norte, na verdade, sentia repulsa por elas. Mas como Darren havia aprovado tacitamente, e Doflamingo havia sido cauteloso o suficiente para não se intrometer nos tipos de negócios ilegais que Darren proibia estritamente na região, Momonga fez vista grossa. Cassinos, agiotas, bancos privados, casas de prazer, roubo, contrabando de armas. Esses antigos negócios não puderam ser totalmente erradicados e, de qualquer forma, não estavam realmente sob a jurisdição da Marinha. Então, em vez de tentar eliminá-los, era melhor deixar Doflamingo monopolizar o controle. Por um lado, tornou mais fácil arrecadar uma enorme receita tributária vital para financiar a expansão da frota da Mar do Norte. Por outro lado, a gestão centralizada simplificava a prestação de contas. Se algo desse errado, eles podiam resolver a situação diretamente com a família Don Quixote. Quanto ao tráfico de pessoas, tráfico de órgãos e drogas, tudo isso era absolutamente proibido por Darren. Essa era a linha que ele havia traçado para o Mar do Norte. Ninguém tinha permissão para cruzá-la. A frota Mar do Norte cuidará dos 300 restantes. Com isso, Momonga pegou uma taça de vinho da mesa de centro de mármore, inclinou a cabeça para trás e bebeu de uma só vez, com os olhos cheios de intenção assassina. Só podíamos imaginar a tempestade sangrenta que essa simples frase traria ao Mar do Norte. Obrigado pela hospitalidade. O vinho é excelente. E também Darren me pediu para passar uma mensagem. Ele está muito satisfeito com seu desempenho recente. Fufufufufu. Que bom ouvir isso. Doflamingo soltou uma gargalhada estranha. Mas, almirante Momonga, eu tenho uma pergunta. Enquanto observava Momonga se virar para sair, um sorriso desafiador surgiu no canto dos lábios de Doflamingo. Os passos de Momonga pararam. Doflamingo permaneceu sentado enquanto uma aura estranha e opressiva começou a sair de seu corpo. Seus dedos se curvaram levemente, flexionando-se sutilmente, como se ele estivesse manipulando fios invisíveis no ar. Ah, não é nada. Só estou curioso. Como atual almirante do Mar do Norte, você realmente tem o que é preciso para herdar a posição de padrinho. Antes que as palavras saíssem completamente de sua boca, ele soltou uma risada selvagem e cruel e de repente balançou o braço. Foi como se uma lâmina invisível cortasse o ar. Cortes profundos e silenciosos apareceram nas paredes e no chão do corredor. As pupilas de Doflamingo se estreitaram. Seu sorriso congelou, como se tivesse acabado de testemunhar algo incompreensível. O almirante Mar do Norte Momonga ficou completamente imóvel, de costas. Seu corpo foi cortado em 2 por fios invisíveis. Mas nem uma única gota de sangue saiu do ferimento. Onde deveria haver carne e osso, havia apenas uma onda brilhante e ardente de plasma. O que você acha? A cabeça decepada de Momonga virou-se lentamente para olhar para Doflamingo, com um sorriso frio nos lábios. Naquele instante, um frio de gelar os ossos surgiu sob os pés de Doflamingo, causando arrepios por todo seu corpo. Então Momonga desapareceu. Pelo menos na visão de Doflamingo, a figura do almirante Mar do Norte desapareceu como um fantasma no ar. Sentindo algo, a expressão de Doflamingo mudou drasticamente. Ele se virou e se levantou abruptamente. Mas já era tarde demais. Uma mão enluvada em couro preto já estava firmemente enrolada em seu pescoço. Doflamingo, você é afilhado do Darren. Vou deixar passar dessa vez. Com a mão esquerda agarrando a garganta de Doflamingo, observando o rosto deste ficar vermelho devido à pressão, Momonga falou sem nenhuma expressão. Mas se houver uma próxima vez, e você ainda tiver vontade de morrer, sua mão direita, que estava pendurada frouxamente ao lado do corpo, de repente crepitou com um violento relâmpago azul, inundando o salão escuro com uma explosão ofuscante de luz. Não me importaria de testar como é matar um dragão celestial.
Para ver se é realmente como Darin disse, que despertará meu Aqui do Conquistador. O olho de Doflamingo se contraiu violentamente. Momonga deu um sorriso fraco e soltou seu aperto. Ele calmamente estendeu a mão e ajeitou a gola desgrenhada de Doflamingo, depois deu um passo para trás, estendeu a mão e sorriu educadamente. Bem, então contarei com sua cooperação para o resto. Doflamingo ainda não havia se recuperado do choque do que acabará de testemunhar. Sua expressão estava congelada em descrença e atordoamento, e ele estendeu a mão por reflexo para apertar a de Momonga. Só um minuto inteiro depois de Momonga ter saído do salão é que Doflamingo caiu no sofá com um baque pesado. Sem dizer uma palavra, ele pegou uma garrafa de vinho tinto, inclinou a cabeça para trás e bebeu direto da garrafa. Glub, glub. O líquido cor de sangue escorreu pelos cantos de sua boca, encharcando e manchando sua camisa branca, mas ele parecia completamente alheio. Somente quando a garrafa estava vazia ele a jogou no chão. Ela se estilhaçou instantaneamente, com cacos voando por todos os lados e o vinho restante espirrando nas paredes cinza claras. Doflamingo ofegou pesadamente, respirando fundo, precisando de vários momentos para recuperar o fôlego. Ele se recostou com a cabeça apoiada no sofá, olhando para a cúpula ricamente decorada do salão, sua expressão oscilando entre emoções. E então, de repente, fufufufufufu. Aquele riso enlouquecido, obsessivo e distorcido ecoou pela residência escura e vazia de Don Quixote como um sussurro do diabo. Que interessante! Que realmente interessante! A lendária e invencível Akuma no Mi. Você realmente encontrou. Muito bem, meu mais respeitado padrinho. Você realmente tem tanto medo de mim? A ponto de dar a Goru no Mi para aquele Momonga inútil? Fufufufufufu. Este jogo está ficando cada vez mais emocionante. Ele caiu na gargalhada com as veias saltando grotescamente na testa, pulsando como verme se contorcendo. Então vamos ver, se será você quem perderá o controle e me matará primeiro, ou se eu tiver a chance de te levar para sair. Fufufufufufu. Capítulo 268. Boas festas! Boas festas para você! Uma ilha neutra no Novo Mundo. As ruas noturnas estavam repletas de barulho e agitação, iluminadas por luzes coloridas e decorações festivas. Pessoas com todos os tipos de roupas alegres lotavam o mercado, trocando cumprimentos alegres. No banheiro de um hotel modesto, Dragon ligou o chuveiro e inclinou a cabeça para trás, deixando a água escaldante lavar o cansaço acumulado nos últimos dias. Manchas de sangue escorriam junto com o jato. Depois de um tempo, ele estendeu a mão e fechou a torneira, depois saiu do chuveiro e se aproximou do espelho. Ele levantou a mão para limpar a névoa do vidro, revelando seu corpo cheio de cicatrizes e um rosto que parecia um tanto desconhecido. O ferimento em sua bochecha começara a formar uma crosta, e as cicatrizes em forma de teia de aranha gravadas no lado esquerdo do rosto pareciam quase tatuagens, profundas e inflexíveis. Elas apagaram a suavidade que antes definia suas feições, substituindo-a por algo selvagem, marcante e imponente. Olhando para o rosto magro e desconhecido no espelho, Dragon soltou um longo suspiro e forçou um leve sorriso para seu reflexo. Ele podia dizer que tinha crescido, bastante. Daqui em diante, é um caminho que só você pode trilhar, garoto. Ele murmurou suavemente. Depois, Dragon vestiu um hobby largo e saiu do banheiro. Na suíte privativa do hotel, um homem vestido com um terno preto barato estava parado em silêncio, como uma sombra, esperando. Quando Dragon saiu do banheiro, o homem fez uma leve reverência. Senhor, o senhor está seguro agora. Esta ilha fica no Novo Mundo. Preparei um mapa marítimo completo e uma pose eterna para as ilhas próximas. Estão sobre a mesa. Dragon olhou para o homem tão comum que você poderia perdê-lo na multidão e perguntou de repente. Você sabe quem eu realmente sou? O homem respondeu respeitosamente. Isso não importa. Minha tarefa era levar vocês para o Novo Mundo. Agora, meu trabalho está feito. Mas se você realmente quer uma resposta, eu posso te dizer a verdade. Ele falou em voz baixa e firme. Eu sei que você é Monk the Dragon, o filho biológico do herói da marinha Monk the Garp. Antes um monstro na marinha, agora um criminoso de classe mundial com uma recompensa de 2 bilhões de dólares concedida pelo governo mundial e pelos fuzileiros navais. Dragon ficou em silêncio por um momento e então perguntou. Você sabe o que eu fiz? Sim, você matou um dragão celestial. Dragon franziu a testa. Então você também deve saber que sua suposta missão pode muito bem custar sua vida. E se eu decidir te matar para te silenciar? O homem balançou a cabeça. Servir aquele homem é a maior honra da minha vida. Desde que eu cumpra a tarefa que ele me confiou, eu entregaria minha vida sem arrependimento. Dragon lançou-lhe um longo olhar. Você é um dos homens de Darien? O homem não negou. Apenas fez uma profunda reverência. Há 3 anos, Darien-sama salvou minha família inteira. Ele nos deu riqueza suficiente para várias vidas? É o mínimo que posso fazer. E Dragon-san, Darien-sama me pediu para passar uma mensagem. Dragon piscou surpreso, respondendo instintivamente. Que mensagem? O homem levantou a cabeça e sorriu. Ele disse. Na verdade, eu entendo seus sentimentos melhor do que ninguém. Afinal, o dragão celestial que morreu no Mar do Norte não foi o único. Mais de um dragão celestial morreu no Mar do Norte? Dragon ficou congelado como se tivesse sido atingido por um raio. Então, de repente, seus olhos se arregalaram, a compreensão surgiu como um trovão. Não, não pode ser. A expressão de Dragon se distorceu, uma tempestade de emoções passou por seu rosto, choque, confusão, compreensão, vergonha, cada uma brilhando vividamente em uma mistura emaranhada. Então é isso. De repente tudo ficou claro. Porque a verdade por trás do ataque de Santa Shields nunca pôde ser descoberta. Porque Darien lhe disse, eu entendo como você se sentiu quando matou um dragão celestial. Porque ele disse, você não deveria ter sido tão impulsivo. Porque aquele olhar em seus olhos sempre carregava um peso de desamparo e decepção.
Se fosse esse o caso, então tudo fazia sentido. Lembrando-se de como se gabou orgulhosamente para Darin sobre ter matado um dragão celestial, Dragon de repente sentiu uma cãibra nos dedos dos pés, curvando-se instintivamente de pura estranheza. Espere. Outra percepção o atingiu. Se São Shields realmente tivesse sido morto por Darin, então com o nível de inteligência e percepção do almirante Sengoku, não havia como ele não ter notado algo. Afinal, Sengoku estava encarregado daquele caso desde o começo. Mesmo assim, Darin saiu completamente ileso, subindo gradativamente na hierarquia. Só havia uma explicação. Darin não deixou nenhum vestígio. Ele fez isso de forma muito limpa. Os pensamentos de Dragon rapidamente se encaixaram. Então é assim. Um sorriso fraco e desamparado surgiu nos cantos dos seus lábios. Aos olhos do almirante Sengoku, devo parecer um tolo imprudente comparado à precisão de Darin. Ele murmurou para si mesmo. Agora, Dragon finalmente entendeu por que Sengoku havia enviado Darin para caçá-lo imediatamente. Ele se arrependeu? Não. Dragon não sentiu arrependimento. Mesmo que o tempo pudesse voltar, ele ainda mataria aquele dragão celestial sem hesitar. Era exatamente isso que ele era. Ele não era nada parecido com Darin. Era incapaz de calcular cada passo à frente. Ainda assim, depois de ouvir as palavras do homem à sua frente, o peso no peito de Dragon, sua solidão, frustração, pareceu desaparecer de uma vez. Então realmente havia outra pessoa neste mundo. Alguém mais que ousou desembainhar sua lâmina contra os deuses nobres e poderosos. Era como tropeçar em uma noite fria e sem fim, segurando uma lanterna fraca na solidão. Apenas para descobrir que em algum lugar lá fora, outra pessoa também estava caminhando na frente, com sua vela queimando tão intensamente quanto ele. Um calor, intenso e avassalador, surgiu em seu coração. Darin. Dragon sussurrou com os olhos vermelhos e os punhos cerrados com força. Eu pensei que iríamos nos distanciar. Até mesmo nos tornar estranhos caminhando por caminhos diferentes. Eu não esperava que ainda estaríamos caminhando juntos. Não. Ele balançou a cabeça. Pensamentos sobre a lendária Frota Mar do Norte e a confiança inabalável e calculista de Darin inundaram sua mente. Com uma voz que só ele podia ouvir, Dragon murmurou. Talvez, você já tenha andado mais longe do que eu. Então, Dragon-san, vou me retirar. A voz do homem era suave. Ele gesticulou em direção ao bolo sobre a mesa e sorriu. Este é meu presente para você. Eu não conseguia entender a letra daquela música, mas sentia um poder incrível nela. Imagino que o caminho à sua frente será difícil, até mesmo sagrado. Espero que este pequeno gesto possa adicionar um toque de doçura à sua grande e árdua jornada. Ele fez uma profunda reverência, com uma expressão sincera e sentida. Boas festas. Bang. Fogos de artifício explodiam no céu noturno do lado de fora do hotel, brilhantes e de tirar o fôlego no escuro. Dragon ficou atordoado por um momento antes de se lembrar. Já era um ano novo. Ele sorriu gentilmente. Você também. Boas festas. Vá para casa. Fique com sua família. É isso que mais importa, não é? Capítulo 269. Quartel-General da Marinha, Marineford. Gabinete do Almirante da Frota. Sakazuki, Rogers Darin e Borsalino formavam uma fila, recém-chegados do Mar do Norte. Os dois primeiros ainda fediam a sangue dos ferimentos, com os rostos abatidos pela longa jornada. Borsalino, como sempre, permanecia preguiçosamente parado, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Kong, com seu característico moicano, estava de braços cruzados, com a pele bronzeada e os braços grossos e musculosos visíveis sob o uniforme. Seu olhar demonstrava admiração enquanto observava os três. Você se saiu bem nesta missão. Enquanto falava, ele fechou lentamente o relatório detalhado da batalha em suas mãos. A voz de Sakazuki era baixa e rouca quando ele deu um passo à frente. Almirante da Frota Kong, a falha em capturar Dragon Traidor se deveu à minha falta de julgamento e incompetência. Estou preparado para aceitar qualquer punição que você considerar adequada. Kong riu baixinho e dispensou o assunto com um aceno. O fracasso desta missão não é sua culpa, Sakazuki. Não precisa se culpar. Todos nós vimos do que Dragon é capaz, sua força e talento são inegáveis. E no mar, suas habilidades são ainda mais potentes, dando-lhe uma vantagem tremenda. Além disso, ninguém esperava que ele despertasse o Haki do Conquistador. Você se saiu bem, considerando tudo. Ao ouvir isso, Sakazuki cerrou os punhos e rangeu os dentes. Almirante da Frota, solicito permissão para continuar liderando a missão de caçar Dragon. Só me dê tempo suficiente, e eu juro que trarei aquele traidor. Antes que ele pudesse terminar, Kong levantou a mão para detê-lo, balançando a cabeça. Chega por enquanto, Sakazuki. Sua prioridade é se recuperar. Não deixe que seus ferimentos causem danos permanentes. Quanto à perseguição de Dragon, nomearei alguém mais adequado para a tarefa. Ele então se virou para Borsalino com um sorriso. Borsalino, como está indo a pesquisa sobre canhões de laser na recém-criada Divisão de Ciência Naval? Borsalino soltou um suspiro dramático, parecendo um pouco arrependido. Sinto muito, almirante da frota. O desenvolvimento do canhão laser ainda está parado na fase crítica final. Ainda estamos trabalhando no sistema de energia. Nesse momento, um brilho sutil passou pelos olhos de Darin, tão rápido que era quase imperceptível. Kong assentiu, aparentemente despreocupado com a atualização, e murmurou pensativamente. O Dr. Vegapunk é um gênio 500 anos à frente do seu tempo. Com seu intelecto e previsão, ele deve ser capaz de resolver esse problema. Precisamos acelerar o desenvolvimento dessas armas. Se pudermos utilizá-las amplamente em nossos navios de guerra, isso representará um tremendo impulso ao poder de combate dos fuzileiros navais. Borsalino assentiu lentamente em concordância. Farei o meu melhor para agilizar isso. Ótimo. Vocês dois podem ir agora. Eu gostaria de falar com o Darin, a sós.
Sakazuki fez uma pausa com uma leve carranca no rosto, lançou um olhar rápido para Darren, saudou Kong, virou-se e saiu sem dizer mais nada. Borsalino seguiu com um sorriso fraco e cúmplice. As portas do escritório se fecharam mais uma vez. Darren permaneceu sozinho, em pé em frente à mesa, de frente para a enorme placa com os dizeres Justiça fixada na parede cinza à sua frente. Darren, você lidou com isso muito bem. Estou muito satisfeito. Kong olhou para cima calmamente, sorrindo levemente ao encontrar os olhos do Comodoro parado à sua frente. Darren assentiu levemente com um tom modesto. Foi tudo graças ao apoio do almirante Sengoku. Só fiz o que pude, tudo em nome da justiça. Kong riu e balançou a cabeça. Sengoku não estava errado. Você é esperto. Ele levantou o relatório da batalha e leu trechos com um sorriso irônico. Em uma batalha feroz contra o cruel criminoso Monkey D. Dragon, o Comodoro Rogers Darren demonstrou coragem e força, impedindo com sucesso a fuga do alvo. Mais de 1000 testemunhas oculares viram o Comodoro Rogers Darren gravemente ferido, mas ele manteve firmemente a zona de batalha livre de civis. A batalha entre os dois destruiu nada menos que 80 edifícios. O sorriso de Kong ficou frio, com um traço de zombaria em sua voz. Eu nunca esperei por isso. Você não é apenas inteligente, mas suas habilidades de atuação são de primeira. O tom gélido em sua voz tinha um peso inegável, o suficiente para gelar qualquer oficial comum até os ossos. Mas Darren não demonstrou nenhum sinal de pânico. Seu olhar era firme, seu tom levemente confuso. Atuar? Almirante da frota Kong, não sei se entendi. Kong zombou sua grande mão pressionando a mesa enquanto ele se inclinava para frente, sua presença extremamente forte. Oh, sério? Não pense que não sei o que você fez, Darren. Você deixou o Dragon ir de propósito, não é? Dizem que você e ele tinham um bom relacionamento. Darren pescou sua expressão ainda mais perplexa. Dragon e eu éramos apenas colegas. Fora isso, não tínhamos muita interação. Sou um recém-formado do campo de treinamento de oficiais, ele terminou muito antes de eu me matricular. E em termos de personalidade, não poderíamos ser mais diferentes. Não há nada em comum entre nós. Todos sabem que ele é um símbolo para inúmeros jovens fuzileiros navais, um ícone que carrega o sangue de um herói e um senso de justiça inigualável. Eu tenho um histórico cheio de manchas, uma reputação notória. Só tive sorte e derrubei um pirata lendário. Não há nada de admirável nisso. Sou ambicioso. Quero poder e promoção. Dragon matou um nobre mundial. Ele é uma ameaça não só para a marinha, mas para o mundo inteiro. Se eu o capturasse, teria uma promoção garantida. Por que eu o deixaria ir? Kong estreitou os olhos, examinando cada centímetro do rosto de Darren, procurando por qualquer falha em sua performance. Mas ele não encontrou nada. A postura, o tom e a lógica de Darren eram impecáveis, herméticos de todos os ângulos. Por fim, Kong deu um sorriso satisfeito. Ótimo. Se os agentes do governo mundial vierem bater à sua porta com perguntas, é exatamente assim que você responderá. Os lábios de Darren se contraíram. Isso quase me assustou. Mantendo o sorriso sereno, ele assentiu educadamente. Entendido, almirante da frota. Vou reportar exatamente como eu disse. Ele fez uma pausa e perguntou com genuína curiosidade. Mas o governo realmente enviará alguém? As sobrancelhas de Kong franziram levemente e ele soltou um suspiro. Você já está entrando no círculo central de tomada de decisões da sede. Mesmo que eu não diga, tenho certeza de que você pode ver por si mesmo. Capítulo 270. Sou só um idiota. É a minha primeira vez na sede, e ainda tem muita coisa que eu não entendo. Darren respondeu com um sorriso calmo, sem deixar dúvidas. Kong, você ousou matar um dragão celestial e ainda alega ignorância? Sengoku tentou sondar você antes, e você se esquivou com facilidade, e ainda assim você diz que não conhece o quartel-general da Marinha? Com uma expressão irritada, Kong tirou um charuto do estojo e jogou para Darren. Você realmente é um político nato. Não vou enrolar com você. Apertando um charuto entre os dentes, Kong acendeu-o e disse lentamente. Após esses dois incidentes do dragão celestial, a desconfiança e a suspeita do governo em relação aos fuzileiros navais atingiram novos patamares. Darren tinha acabado de riscar um fósforo para acender seu charuto, mas ao ouvir as palavras de Kong, ele o corrigiu casualmente. Não, só uma. A causa do incidente do Mar do Norte foi identificada. O navio oficial de Saint Shield-sama foi atacado por um grande rei do mar e ele morreu no confronto. Peço pessoalmente minhas mais profundas desculpas e condolências. Sim, sim. Se você diz que era um rei do mar, então era um rei do mar. Kong acenou com desdém, claramente nada impressionado. Deu uma longa tragada no charuto e após uma pausa de alguns segundos continuou. De qualquer forma, a desconfiança do governo atingiu o ápice desde que me tornei almirante da frota. Quanto a se eles enviarão alguém para investigar esse incidente, para ser sincero, não sei. Mas uma coisa é certa, o plano de promoção que já estava praticamente finalizado agora foi colocado em espera. Plano de promoção? Perguntou Darren com alguma curiosidade. Sim, Kong assentiu. Originalmente, dentro dos próximos 3 meses, eu deveria ir para Mary Geoise e assumir o cargo de comandante-em-chefe das Forças Armadas do governo mundial. E Sengoku naturalmente me sucederia como almirante da frota do quartel-general da Marinha. Mas agora, graças ao que aconteceu com o Dragon, esse plano de promoção finalizado foi suspenso. Então foi isso que aconteceu. Uma sensação de clareza tomou conta de Darren. Na verdade, ele já tinha ouvido falar de rumores sobre a iminente promoção de Sengoku de almirante do quartel-general para almirante da frota. Naquela época, ele ficou confuso. Afinal, ele vagamente se lembrava de que a promoção de Sengoku ao almirante da frota não deveria acontecer tão cedo. Após o início da Grande Era Pirata, foi Sengoku quem autorizou o Booster Call durante o incidente de Chara. E naquela época, ele ainda era um almirante. Pensando agora, tudo se alinhou.
Era provável que a liderança de Sengoku estivesse sob escrutínio do governo por causa da deserção de Dragon, deixando-o preso ao posto de almirante por anos e atrasando sua promoção a almirante da frota. Mas isso não foi surpreendente. Dragon não era um contra-almirante qualquer. A linhagem que ele carregava, a identidade que ele possuía e o que ele simbolizava, tudo isso ia além das responsabilidades típicas de um almirante da marinha. E ainda assim, esse filho de um herói, o orgulho do corpo de fuzileiros navais, matou abertamente um dragão celestial. Este foi, sem dúvida, um duro golpe para os fuzileiros navais como um todo. Isso é apenas temporário. Não demorará muito para que as dúvidas desapareçam com o tempo, e o governo mundial se esqueça de tudo. Darren sorriu enquanto falava. Afinal, eles ainda precisam de nós, fuzileiros navais, como sua principal força de combate. Antes que isso aconteça, permita-me parabenizá-lo antecipadamente pela sua promoção, almirante da frota Kong. Kong olhou para Darren e de repente riu. Não seja tão otimista. Desta vez, não somos só eu e Sengoku que estamos envolvidos nisso. O sorriso de Darren congelou. Então ele ouviu Kong continuar, sorrindo enquanto dizia. Seu relatório de batalha foi lindamente escrito, quase impecável, mas, independentemente disso, os dragões celestiais foram mortos no Mar do Norte. Ambos os incidentes envolvendo as mortes de dragões celestiais aconteceram no Mar do Norte, dentro da jurisdição do chamado Rei do Mar do Norte. Por isso, lamento informar que sua promoção, que já havia sido confirmada, também foi suspensa. Então, com um toque de diversão presunçosa, ele acrescentou. Claro, é apenas temporário. Imagino que não demorará muito para que as dúvidas desapareçam com o tempo, e o governo mundial se esqueça disso. Darren. Bem, o velho ainda é esperto. Parece que o bônus de 300 milhões da Belize acabou. Deveria ter pedido mais. Essa foi uma promoção para contra-almirante no quartel-general da Marinha. Uma patente que a maioria dos fuzileiros navais nunca alcança durante toda a carreira. Para muitos, é o ponto mais alto que eles chegarão. E agora foi adiado. Darren estava pensando que quando se tornasse contra-almirante, ele finalmente poderia manter a cabeça erguida diante de Sakazuki e Borsalino, ficar em pé de igualdade. Não precisando mais fingir saudações aos seus chamados superiores. Agora veja o que aconteceu. Quando estava ao seu alcance, ele escapou. Droga, Dragon. Se eu soubesse, teria te chutado com mais força. Você realmente precisava causar problemas no Mar do Norte? Limpar a bagunça que você fez não foi o suficiente. Agora eu também tenho que assumir a culpa. Pensando nisso, Darren soltou um suspiro silencioso. Estou disposto a aceitar qualquer acordo da sede. Mesmo assim, ele não sentia muita coisa sobre isso. A posição de contra-almirante não significava muito para ele pessoalmente. Certo, só para te avisar. Kong assentiu, olhou pela janela para o céu noturno e disse com um sorriso. Chega de papo. Vai. Aquela mulher do país de Vano provavelmente está ficando impaciente. Naquela última frase, o velho até piscou para Darren em tom de provocação. Sim, almirante da frota. Darren fez uma saudação. Pode ir, boas festas, garoto. Kong fez um gesto para ele ir embora. Quartel-General da Marinha, complexo residencial dos oficiais. Darren olhou para as lanternas penduradas na varanda da frente e para o brilho cálido que emanava de trás dos muros do pátio. Um calor suave percorreu seu peito. Ele fez uma pausa, pegou um lenço para limpar a sujeira do rosto e removeu as bandagens que envolviam seu corpo. Ele deu alguns tapinhas no rosto, tentando parecer um pouco menos exausto, e forçou um sorriso. Ele sabia que estava longe de ser um fuzileiro naval exemplar, mas pelo menos pelo bem de Toki, ele não queria que ela se preocupasse. Ele empurrou o portão do pátio. Toki, voltei. Boas festas. Darren congelou sua bota levantada parando no meio do passo. Dentro da casa, na sala de estar, estavam sentadas duas mulheres de tirar o fôlego, com auras completamente diferentes frente a frente. Em frente a uma mesa repleta de comida. A atmosfera parecia estranha. Marido, você está em casa. A Matsuki Toki se virou para ele com um sorriso radiante. O canto da boca de Darren se contraiu. Eu vim numa hora ruim. Espera. Acabei de lembrar, o almirante Sengoku estava me procurando. Não, o almirante Sengoku não está procurando por você. Em frente a Toki, Gion estava sentada com seu rabo de cavalo alto e uma presença imponente. Ela olhou para Darren com um brilho perigoso nos olhos e sorriu. Você chegou bem na hora. Darren, essa frase, definitivamente soou ameaçadora. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.